Continua chegando gente. Já estamos com 103 agora. A primeira dúvida que costuma surgir quando a gente aborda esse tema de propriedade intelectual é a questão de se a gente está tratando de propriedade intelectual ou propriedade industrial. O termo mais correto seria propriedade intelectual quando a gente faz uma abordagem mais ampla. Porque propriedade intelectual ela engloba a chamada propriedade industrial. Tá? Ela é algo maior do que simplesmente propriedade industrial. Por quê? A propriedade intelectual ela envolve propriedade industrial, direitos autorais e direitos conexos. A propriedade industrial, eu vou falar bastante sobre ela, mas é essencialmente quando nós temos aí registros de patentes, registros de invenções, de modelos de utilidade, são as chamadas propriedades industriais. Os direitos autorais são os direitos, por exemplo, de quem escreve um livro, de quem publica um artigo, de quem escreve uma música, um poema e registra isso. Tá? Esses são chamados direitos autorais. E sobre eles também tem uma série de regras e legislação que recai sobre esses direitos. Os direitos conexos. Alguém já tinha ouvido falar sobre isso? Não, nunca ouvi, professor. Nunca ouviu? Não. Tá. Não, professor. Também não, nunca ouvi. Direito conexo é o seguinte. Vamos supor que alguém compôs uma música. Esse compositor ele tem o direito autoral sobre essa música. Né? E daí um cantor gravou essa música. Né? Ele não é o autor da música. Ele é o cara que fez uma gravação dela. Então ele tem direitos sobre essa gravação. Esses são chamados direitos conexos. Então, por exemplo, um cantor que também é autor, quando ele canta uma música da autoria dele, ele tem direito a receber pela execução daquela gravação e também por ser o autor da música. Eu vou dar um exemplo, sei lá, bem popular, né? Caetano Veloso, né? Popular pelo menos para a minha geração. Caetano Veloso ele é autor e tem direitos conexos sobre as execuções dele. Então, quando em público, né, é tocada uma gravação dele, ele tem direito às duas coisas. Se ele for simplesmente o cantor, ele estiver executando uma música de outro, essa gravação ele recebe só pelos direitos conexos. Tá? Então essa é a diferença aí entre os direitos autorais e os direitos conexos. Dúvida nisso? Não. Não? Tranquilo? Tá. Não, tranquilo. A propriedade intelectual, ela se aplica a todas essas áreas aqui, a pesquisa científica, básica, aplicada, tecnológica e de inovação, mas em níveis diferentes e em tipos diferentes. Só um minutinho, tem mais gente entrando aqui no lobby. Ups. Tá. Boa noite, professor. Cheguei agora, desculpa a demora. Boa noite. Não, tranquilo. A gente já está começando, então acabamos de começar. Tá bem no início, tá? Eu vou colocar aqui uma pirâmide para tentar esclarecer aí uma dúvida que acho que é muito, muito comum, que é a diferença entre o que é pesquisa básica, pesquisa aplicada, tecnológica e de inovação. Né? Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar sobre isso. Existe muita confusão, especialmente no que seria aí uma fronteira entre a ciência básica e a ciência aplicada, e aqui na ciência aplicada e inovação. Quem faz ciência básica é quem estuda o comportamento da natureza, como ela é. Quando eu pego esses conhecimentos
e tento aplicá-los a algumas coisas, eu estou fazendo ciência aplicada. Quando eu uso esses conhecimentos científicos, seja de ciência básica e de aplicada, para criar novas técnicas, aí eu estou no ramo da tecnologia. E quando a tecnologia desenvolvida no meu projeto, no meu trabalho, ela é nova, né? Aí eu posso chegar a uma inovação, especialmente se essa tecnologia nova tiver mercado. Eu sei que assim fica muito árido, eu vou dar alguns exemplos de áreas diferentes para a gente entender isso. O cara, por exemplo, o cientista, o químico, físico, que estuda comportamento de metais, né, ele faz ciência básica. Né? Quais são as características, por exemplo, do titânio, como é que ele se comporta, como é que eu posso fazer ligas com ele. Quando eu começo a criar ligas com esses metais, ligas novas que não existem na natureza, eu começo a fazer ciência aplicada. Eu estou usando o conhecimento que foi gerado aqui sobre o comportamento desses materiais e estou criando composições deles que não existem na natureza. Estou fazendo ciência aplicada. Quando eu pego essa ciência aplicada e descubro, por exemplo, e crio, por exemplo, uma liga que é capaz de aderir a um osso, eu estou começando a fazer tecnologia. Tá? Que é o pessoal que trabalha, por exemplo, com próteses dentárias, por exemplo. Né? O cara que está criando a prótese dentária, ele conhece o comportamento dos materiais, ele conhece as ligas novas que foram criadas e ele está criando alguma coisa que tem aderência ao osso. E quando essa nova prótese, esse novo modelo de prótese é novo, ninguém fez e ele tem uma aplicação mercadológica, isso vai para a inovação. Tá? Um outro exemplo. Quem estuda também aí o comportamento do processo de corrosão. Esse cara está fazendo ciência básica, né? Como os materiais sofrem corrosão, etc. Isso é ciência básica. Quando ele começa a testar algumas ligas e alguns tratamentos sobre um metal para reduzir ou até acelerar o processo de corrosão, ele está indo para o ramo da ciência aplicada. Tá? Quando eu desenvolvo tratamentos térmicos, tipo tratamento de superfície, tratamento a plasma, para evitar a corrosão, eu estou fazendo tecnologia. Tá? E uma tecnologia nova que tenha mercado, ela vai para inovação. Tá? Com esses exemplos, ficou claro para vocês a diferença entre ciência básica, aplicada e inovação? Ficou sim, professor. Tranquilo? Sim, perfeito. Ficou sim, tranquilo. Tá. Se alguém tiver pergunta, fica à vontade, tá? Só fazer. E aí, baseado nisso, agora, a gente vai ver o seguinte. Quanto mais próximo da ciência básica, mais distante de patentes, de propriedade industrial e mais próximo dos direitos autorais. E quanto mais próximo da inovação, maior tendência a tal propriedade industrial. Por quê? Quem trabalha com pesquisa básica, ele não cria nada, ele cria conhecimento, claro, mas ele não cria produtos nem processos. Por exemplo, um pesquisador da área de biologia, ele pode fazer uma expedição e ele vai catalogar novos animais. Ele descobriu animais que não eram conhecidos na natureza. Ele não criou esse animal. Ele simplesmente descobriu que ele existe e catalogou. É muito importante esse trabalho. Mas ele é de ciência básica. Por isso, como é que ele vai registrar, como é que ele vai divulgar essa descoberta dele, esse trabalho dele? Ele vai fazer isso publicando artigos, livros, e aí ele vai ter os direitos de autor sobre esses livros e sobre estes artigos. Tá? A propriedade industrial ela se aplica quando eu quero divulgar que fiz alguma coisa, que criei alguma coisa, e quero impedir que as pessoas possam vender isso ou vender produtos sem que me paguem pelo assunto, né, pela produção. Por isso, ela está mais próxima aqui da tecnologia e da inovação. Tá? Na verdade, se você tem um produto ou um processo tecnologicamente inovador, você deve fazer o registro dele.
porque isso vai te dar a garantia de que esse processo ele tem a sua autoria e de que o uso dele vai gerar royalties para você ou para a empresa na qual você está trabalhando. Então, quanto mais ciência básica, mais direito autoral. Quanto mais próximo aí da inovação, mais próximo da chamada propriedade industrial. E qual é o papel da inovação nisso tudo? Por que a gente trabalha com a ideia de que deve ser levada a inovação para dentro aí das nossas unidades? Porque a gente não quer que os nossos estudantes sejam meros repetidores. A gente quer que eles sejam capazes de inovar nas áreas de atuação deles. A inovação é muito importante para o desenvolvimento econômico, né, de um país. Por isso também os estados vêm insistindo muito na necessidade de inovar. Tá? A gente tem no Brasil as empresas, né, pequenas e médias empresas, elas respondem por 50% da nossa participação em empregos, dados anteriores, claro, à pandemia, né? A pandemia deve ter dado uma bela descaracterizada nisso, mas a gente tem um alto impacto na questão da geração de emprego, mas não na geração de riqueza, que é medida pelo PIB. Então, ao contrário, existem países como Espanha, Bélgica, Portugal e até a Itália, que vem investindo, né, em startups, empresas inovadoras, e eles conseguem não só ter uma alta empregabilidade nessas novas empresas, mas também conseguem ter uma participação muito maior no PIB. Né? O Brasil tem aproximadamente 50% de participação dessas empresas em geração de empregos, mas pouco mais de 25% do PIB. Isso é muito baixo. Por quê? Porque as nossas empresas novas, os empreendedores, eles não trabalham com inovação. Então eles têm uma baixa capacidade de gerar riqueza. A ideia é que a gente possa mudar esse quadro aí nos próximos anos. Quem quiser investigar um pouco mais, conhecer mais sobre o que é inovação, a definição de inovação, ela vem lá do Manual de Oslo, é um documento que é distribuído gratuitamente, inclusive em português. Né? Oslo é uma cidade norueguesa, onde foi feita uma grande convenção sobre inovação, e o Manual de Oslo é disponibilizado pela FINEP, já em português, e ele trata do seguinte: o que é inovação? Ela consiste em recriar modelos de negócio, construir mercados novos, tudo isso visando atender as necessidades das pessoas, necessidades humanas. Por isso, uma mera invenção não é uma inovação se ela não tiver mercado, ou seja, se ela não atender aí as necessidades de alguém. Tá? E é por isso que eu coloquei esse ciclo aqui. Né? Inovação é uma mudança, a solução de um problema da sociedade. E a inovação empreendedora, ela é fundamental, por isso a gente bate aí nessa tecla dessa necessidade de inovar. Tá? Pelo Manual de Oslo, a inovação ela não é restrita a produto, como muita gente pensa. Tá? Produtos novos ou produtos melhorados, aprimorados, eles são parte da inovação, chamada inovação de produto. Se você cria um processo novo, e esse processo pode ser, inclusive, a forma de gerenciar uma empresa, isso pode ser considerado uma atividade inovadora. A gente tem muita inovação hoje em serviços. Né? TripAdvisor, Uber, Táxi 99, todas essas empresas não criaram exatamente produtos novos, mas sim serviços novos. E existem as novas possibilidades aí no mundo digital em mudanças no marketing, né? Melhorar ou criar novas formas de se comunicar com o mercado. Então, as inovações, né, reconhecidas são produto, processo, serviço e marketing. Tá? Tudo isso cabe aí na inovação. Tá? Então, isso que eu já falei anteriormente, né, que a inovação ela é fundamental aí para o desenvolvimento do Estado. Esses slides depois eu vou enviar aí para os coordenadores, eles podem distribuir. E eu vou começar a seguir essa trilha agora. Eu vou falar sobre propriedade intelectual, marcas, patentes, desenhos industriais, indicações geográficas. Tá
tudo isso aqui está dentro de propriedade intelectual, inclusive os programas de computadores e a prospecção tecnológica. É claro que não é um curso, né, completo, é uma palestra, algumas coisas podem ser ditas aí de maneira um tanto quanto superficiais, mas eu deixo o meu contato, estou à disposição para voltar e tratar de alguns assuntos específicos com vocês, tá? Sem nenhum problema. Bom, em primeiro lugar, a propriedade intelectual é uma criação do espírito humano. Tá? Então, só aquilo que foi criado por pessoas é que pode ser registrado como propriedade intelectual. A propriedade intelectual cobre tudo isso aqui: direito autoral, propriedade industrial e proteção sui generis, como eu já tinha dito. O que cobre cada uma delas, o que significa cada uma delas e quais são os ramos? O direito autoral, como eu disse, é o direito do autor, o direito conexo, e quem trabalha com informática, os programas de computador entram aqui. Tá? O que se registra no Brasil, na criação de um programa, é o código-fonte. E aí quem tem esse registro, ele tem o direito de autor do programa. Tá? A propriedade industrial, registrada lá pelo Instituto de Propriedade Intelectual Industrial, o nosso INPI, ele cobre isso aqui, tá? Que seriam as marcas, né? Quando você cria uma empresa, se você tem uma marca associada a ela, essa marca precisa ser registrada para que ninguém possa usar. As patentes, criação de um novo produto ou um aprimoramento de um produto. Quando é meramente mudança num desenho, aí o registro pode não ser de patente, mas sim de desenho industrial. As indicações geográficas, né? Alguns produtos vêm com selos, por exemplo, Vale do Vinhedo, significa que é um produto que segue uma série de normas de indicação geográfica estabelecido lá no INPI. Tá? E o INPI também interfere nas questões na conciliação, né, de reparação e conciliação de alguma atitude desleal no mercado. As chamadas proteção sui generis, que tem também proteção aí na propriedade intelectual, ela envolve o registro de topografia de circuitos integrados. Então, se vocês, no trabalho aí de vocês criarem um circuito integrado novo, ele pode ser registrado. Isso quer dizer que esse circuito só pode ser produzido se for feito um contrato com quem tem o registro dele. Né? Os novos cultivares, que são as combinações de plantas ou os melhoramentos e aprimoramentos genéticos de plantas, eles também podem ser registrados e as indústrias fazem isso, né, para ter aí o crédito de ter criado essa nova combinação. E alguns conhecimentos tradicionais, eles também são registrados aí e protegidos como conhecimento sui generis. Tá? Eu vou claramente aí, na sequência, falar sobre cada um deles, e se vocês tiverem dúvidas, podem interromper. Eu vou exemplificar com produtos. Tá? Por exemplo, aqui eu tenho uma propaganda da Mizuno, de um tênis de corrida. Que tipos de proteção existem aqui nesse produto? Existe proteção de desenho industrial, patente de modelo de utilidade e marca. Legal. Por que isso? Bom, este desenho aqui, que foi feito, que foi desenvolvido para gerar maior conforto, reduzir o impacto, né, no corredor, né, proteger aí os pés, o calcanhar do corredor, etc, etc. Isso foi desenvolvido por uma empresa que é a Mizuno. E eles registraram este desenho. Ou seja, alguém pode pegar esse tênis aqui, fazer uma cópia dele e começar a vender? Não. Porque ele foi registrado como desenho industrial. Tá? Patente de modelo de utilidade. Eles não criaram tênis. O tênis é um produto que já existia, né? Calçado para corrida. Mas eles fizeram um aprimoramento dele. Né? Esse produto tem aqui determinados elementos de amortecimento,
o material que foi colocado aqui, etc. Então, por isso, eles têm uma patente de modelo de utilidade. Eles não inventaram um tênis, mas aprimoraram. Então, este aprimoramento aqui do tênis deu a eles uma patente de modelo de utilidade. E a marca Mizuno, registrada assim, com esse desenho e essa forma de escrever, ela é registrada. Então, se alguém quiser fazer um tênis parecido com esse e colocar o nome Misano, Missuno ou alguma coisa assim, isso é permitido? Não. Eles podem embargar, multar, recolher o produto, porque estará ocorrendo aí um crime de infringir esses direitos aqui que pertencem a uma empresa que é a Mizuno. Tá? Tudo bem até aí, gente? Sim, professor. Tá, todo mundo Sim, tão tudo calado, nossa. Qual é a diferença entre marca e segredo industrial? Coca-Cola. Todo mundo conhece esse nome. Marca registrada no mundo inteiro. Isso é uma marca. Professor, Sim, posso só interromper um minutinho e tirar uma deve. dúvida? Pode falar, Mário. Vamos lá. Vamos lá, eu inventei, por exemplo, sei lá, o avião. Aí veio uma empresa, por exemplo, assim, a Embraer, ela criou um avião, mas um modelo diferenciado. Como eu inventei o avião, eu fui o cara que inventou. Eu não tenho direito a um, sei lá, uma patente, um royalty, alguma coisa desse tipo? Como inventor do avião, daquele modelo, sim, mas você não tem direito a uma invenção tão genérica assim. Você não inventou todos os aviões, você inventou o primeiro. E aí Entendi. Mesmo tendo sido eu que coloquei o avião no ar, vamos dizer assim, Sim. o primeiro avião. Agora, uma coisa é ter colocado no ar, outra coisa é ter o registro da patente dele. Agora, quando você faz o registro, você não pode ser tão generalista. Eu vou mostrar como é que são os documentos de patente, ele é mais específico. E aí, se alguém mostrar que introduziu um melhoramento considerado suficientemente grande para caracterizar uma nova patente, ele tem direito a essa patente de modelo de utilidade. Perfeito, professor. Tá? Eu vou mostrar isso num exemplo de uma bicicleta daqui a pouquinho. Tá? Aqui nós temos dois exemplos de marca e de segredo industrial. Qual é o problema de registrar uma patente de um produto? Se a Coca-Cola tivesse feito o registro de patente da bebida Coca-Cola, ela teria o direito de explorar isso com exclusividade e de impedir que qualquer outra empresa fizesse um produto igual por quanto tempo? Alguém tem ideia? Por 10 anos? 12 anos no Brasil. Até 12 anos no Brasil, tá? Então, por quê? Porque quando você faz o registro, esse documento se torna público. E daí você tem a garantia de que por tantos anos, dependendo do tipo de documento e do país também, tá? Precisa ter cuidado com isso. Ninguém vai poder produzir aquilo, só você. A Coca-Cola optou pelo segredo industrial. O que é segredo industrial? Ela simplesmente não conta para ninguém, guarda aí suas 7 chaves. Tá? Quem mais se aproxima de saber como a Coca-Cola é feita são alguns países muçulmanos, onde ela teve que revelar não só a composição, né, os elementos químicos que ela coloca aqui, mas também parte do processo. Mas ninguém sabe fazer isso, é um segredo, talvez o segredo mais bem guardado do mundo, né, como fabricar a Coca-Cola. Mas a marca Coca-Cola, ela é dona. Né? Você não pode escrever Coca-Cola desse jeito aqui. Esse logo e os outros logos que eles usam também, eles são todos registrados. Aqui tem mais uma marca. Alguém sabe me dizer qual é? Guaraná Jesus. Não, na Coca-Cola ainda. Tem mais uma marca. Coca-Cola também é. Não, tem uma marca aqui a mais. A garrafa. Já repararam que ninguém copia esse modelo de garrafa? Ela é registrada como marca tridimensional. Tá? A marca, ao contrário da patente, enquanto forem pagos as taxas referentes a ela, ela não caduca. Ela é infinita. Então aqui,
o logo, a forma de escrever, o nome e esse modelo de garrafa, enquanto a Coca-Cola, a empresa, pagar por eles, ninguém pode produzir. Idem o Guaraná Jesus, tá? Também é uma marca registrada. O nome Jesus não pode ser registrado, claro. Não faz, ninguém permitiria o registro, mas esse logo aqui, né, Guaraná também não é uma coisa que você pudesse registrar, mas essa forma de escrever Guaraná Jesus, isso aqui é patenteado, isso aqui é registrado como marca, tá? E também o segredo dessa guloseima, que alguns tantos apreciam, ele é segredo industrial, tá? Para não correr o risco da fórmula dele, da forma de produzir ser divulgada aí depois que a patente se tornar de uso público, de domínio público, tá? Aqui tem mais alguns exemplos, o pessoal que já tem os cabelos brancos a mais como eu conhece bem. Isso aqui é uma marca, Roque Santeiro, tá? Existem aqui uma série de direitos, por exemplo, quem escreveu a novela, o autor, ele tem aí o direito autoral sobre ela. Esta exibição da trama Roque Santeiro, né, da história Roque Santeiro, são direitos conexos que a Rede Globo detém. Você não pode pegar aí um DVD da novela Roque Santeiro e começar a exibir em público, né, sem pagar pelos direitos conexos, tá? E a Rede Globo registrou ainda isso aqui. Esse logo aqui, Roque Santeiro, é uma marca registrada pela Rede Globo, né, pelas organizações Globo. Então aqui a gente tem os exemplos de marca, direitos autorais e direitos conexos na mesma obra. Tá? Os produtos tecnológicos, eles costumam trazer não uma patente, não um tipo de propriedade, mas vários tipos. Por exemplo, no típico telefone celular que nós temos hoje, nós temos a marca, tá? Apple, Samsung, iPhone, todas essas marcas são registradas, muitas patentes envolvidas, tá? A tendência do último século, dos últimos 2 séculos, né, é de um produto não ter uma só patente, mas várias patentes. Aqui tem também embarcado os direitos do programa de computador. Esse desenho aqui do iPhone, por exemplo, ele é registrado como desenho industrial, esse modelo aqui. Então você não pode copiar a marca, você não pode fabricar nada e usar essa maçã nem chamar de iPhone, porque isso tem dono. Você teria que pagar para eles, né? Se eles aceitassem, claro. Existem as patentes dos elementos de circuito e de materiais e de baterias, etc., que estão aqui dentro, que são novos. O programa é registrado e também o desenho, o modelo. Você não pode copiar isso aqui porque ele foi registrado como desenho industrial. E os circuitos integrados que estão aqui dentro, eles têm uma topografia registrada. Então, um único produto, como um telefone celular, ele tem aí um número grande de elementos de propriedade intelectual. E quanto mais complexo o produto fica, né, maior o número de elementos de propriedade intelectual que ele tem. Isso não é uma coisa tão nova, tá, gente? Por exemplo, vocês devem ter ouvido falar no Marconi. Ele é sempre lembrado como inventor do rádio. Mas se vocês forem olhar os registros de patentes, o Marconi não tem a patente do rádio. Sabiam disso? Alguém sabe dizer quem é o dono da patente do rádio? Nikola Tesla. O Tesla provou que o rádio apresentado pelo Marconi, ele usava mais de 20 patentes registradas em nome do Tesla, o que era a maior parte. Então, o rádio, legalmente, oficialmente, ele não pode ser dado ao Marconi, mas sim ao Nikola Tesla. Tá? E onde é que a gente faz esses registros? Bom, cada país tem o seu órgão de registros, né, de propriedades. Por exemplo, o nosso INPI,
ele cuida dos nossos registros de propriedade industrial. Eu acho que vale muito a pena vocês explorarem um pouco aí o site do INPI, tá? Lá tem vários cursos gratuitos que vocês podem fazer via internet. Tem também uma série de livros e informações sobre propriedade industrial que vale muito a pena ser explorado por vocês, tá? Então, o site do INPI, inpi.gov.br, é uma ferramenta bem importante aí em quem vai trabalhar com algum desses elementos de propriedade intelectual. Vou falar um pouco sobre cada um desses elementos, tá? O que é uma marca? A marca é um sinal que distingue visual e perceptivelmente um produto ou serviço. Então a marca não é só o nome, a palavra, mas sim o visual, o logotipo, por exemplo, né? Ele vai simbolizar para um consumidor o produto de um fabricante ou o serviço de alguém, tá? Por quanto tempo uma marca pode ser registrada? Ela é registrada, se for considerado válida a solicitação de registro, ela é concedida por 10 anos. Depois de 10 anos, você pode ir lá e prorrogar. Por quanto tempo? Indefinidamente. Tá? Cada 10 anos, pagou as taxas, a marca é de quem fez a solicitação dela. Você pode licenciar uma marca, né? Você é dono da marca e tem alguém querendo usar. Isso é permitido? Desde que você faça um contrato de licenciamento. Então, você vai ter que pagar para usar essa marca. Exemplo de uma marca como ela é registrada, por exemplo. Isso aqui pode ser registrado no Brasil? Isso aqui poderia ser registrado? Não. Não poderia porque aqui existe uma clara tentativa de ludibriar o consumidor, né? De você olhar isso no mercado e achar que é Pepsi. Então, como a Pepsi tem o registro dela, isso aqui não foi concedido, isso aqui foi vetado pelo INPI. Do mesmo jeito que a Campa Cola. Campa Cola, ainda, tudo bem que cola tem vários tipos de refrigerante com esse nome, mas escrito dessa maneira, com essa inclinação, com vermelho no fundo, isso aqui foi considerado uma tentativa de enganar o consumidor e confundir o consumidor com a marca Coca-Cola. Tá? Então são exemplos de coisas que não foram aceitas o pedido de registro. Tá? As marcas podem ser... Sim? Só para ter uma dúvida minha, se eu tenho uma ideia e não consigo implementar ela, mas eu divulgo ela, a minha ideia é essa, eu divulgo, mas eu não consigo implementar. O que acontece? Outra pessoa pode pegar essa minha ideia e desenvolver. E como fica daí? Você fala de produto ou de serviço? Eu não sei. Quando eu li uma bibliografia do Nikola Tesla, parece que eu vi... É isso aí, porque ele é o transmissor que ele desenvolveu, né? Olha só, ideia não é patenteável, tá? O que você pode patentear é um produto ou um processo. No Brasil, o processo também não é patenteável. Você tem que ter uma descrição dele. E tem que ser capaz de colocar isso num documento que é a entrada do pedido de patente. Agora, se a gente fala de um conhecimento que ele já existe, que ele já está aí disseminado, e que ele não é novidade, alguém também poderia até desenvolver isso, mas não patentear. Tá? Por quê? Porque é alguma coisa que existe. Por exemplo, quem é o dono da patente da roda? Ninguém. Tá? A roda já existia. Mas ninguém patenteou a roda. Eu vou lá e vou solicitar a patente. Putz, mas o juiz vai dizer o quê? O árbitro vai dizer o quê? Cara, a roda já existe. Não tem novidade na roda. Então você não tem direito a patente nenhuma sobre isso. Tá? Agora, o que existe é que se você começa a divulgar um produto antes de solicitar o registro dele, você pode correr esse risco de não ser mais considerado uma novidade, tá? Era essa a dúvida? Essa dúvida sim. Tá. Já deu para esclarecer. Obrigado. Tá. Mas ainda vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, as marcas elas podem ser de produtos
como a Coca-Cola, ela está associada a um produto, pode ser marca de serviço. Você não pode pegar e vender criar um pacote de turismo e colocar o nome CVC. Isso aqui tem dono. Né? Só a CVC pode usar isso aqui. A Anatel também. E algumas marcas são coletivas, como essa daqui, e como as marcas associadas aí a produtos geográficos que eu vou mostrar mais adiante. Tá? Olha só, isso aqui é um documento público, tá? Qualquer um de vocês que entrar no INPI, que acessar lá a área deles de busca de patentes, você tem direito como cidadão brasileiro a ter acesso a esse documento. Ele é público. O que é isso aqui? É o registro de uma marca, número do processo, titular, foi quem solicitou, é o dono. Essa empresa aqui, né? Apple Inc. é a dona da marca Apple. Então a marca Apple no Brasil, ela tem um dono e é essa empresa. Esse aqui é o procurador deles. Em geral, as empresas usam escritórios de advocacia que trabalham com PI para fazer esse registro e para cuidar disso. É um produto, computadores e softwares de computadores. Tá? E aí olha só que interessante. Esse produto foi solicitado, essa marca, desculpa, foi solicitada em 1980 e só foi concedida em 98. Tá? O que isso aqui indica? Que teve muita briga em torno deste nome, porque Apple é maçã, é uma palavra na língua inglesa. Então eles tiveram que arredondar bastante o pedido, porque eles não podem registrar isso para qualquer coisa. Eles podem exigir exclusividade da marca Apple para isso aqui, ó, computadores e software de computadores. Ah, então eu posso abrir uma loja de frutas e chamar de Apple? O que vocês acham? Acho que sim, professor. Pode. Não tem nenhum problema. Porque a marca Apple é desta empresa para computadores e software de computadores. Você não poderia abrir uma loja de computadores, vou vender serviços de computadores e chamar de Apple. Aí você poderia incorrer num crime. Mas, se você quiser chamar de Apple uma loja de frutas, por exemplo, não tem nenhum problema. Tá? Você estaria absolutamente coberto pela lei fazendo isso. Professor. Oi. Mas não poderia usar, por exemplo, assim, da forma que é escrito Apple, por exemplo, e tentando copiar realmente o logo da Apple, poderia? Já vou mostrar isso. É o slide depois desse. Tá? Aqui, por exemplo, ó, Rock é um nome. Né? Eu conheço umas 2 pessoas com o nome de Rock, então não poderia ser registrado. Santeiro designa uma profissão, também não seria registrável. Mas Rock Santeiro escrito deste jeito é uma marca registrada. Por quem? Rock Santeiro é uma marca da Globo Comunicação e Participações, tá? Que foi solicitada em 2004, concedida em 2008 e está vigente até hoje. Né? A Globo paga a cada 10 anos pela manutenção dessa marca, então não pode ser usada. Tá? Resposta da sua pergunta: eu poderia colocar na minha loja de frutas este símbolo aqui? Não. Este símbolo aqui é um outro processo, também da Apple, e que também foi concedido para eles em 2015. Tá? Então eles fizeram a solicitação em 2012 e conseguiram aí a exclusividade deste desenho em 2015. Repara que as empresas, elas costumam ter vários registros, né? Ela tem a Apple, ela tem a marca Apple para computadores e ela tem este símbolo para serviços de rede social online. Aqui tem uma série de coisas que eu acabei cortando, tá? Porque é bem longo. Então, eu posso criar um novo aplicativo de rede social e botar esse símbolo aqui? Não, não pode. Não pode. Se você fizer isso, alguém vai bater na sua porta e fazer uma notificação judicial dizendo que não pode. Tá? Mas então, professor, no caso de uma banca de frutas, se você colocar esse desenho da Apple, da maçã... Não pode. Não pode. Porque ele vai dizer que de alguma forma você está fazendo uma rede. Tá?
ele é bem amplo, esse documento da Apple. Esse desenho, ele é assim, quase que inviolável, tá? Olhando para esse desenho aqui, todo mundo sabe do que se trata, sem colocar o nome? Yakult. Yakult. Sim. O que é isso daqui? Yakult, professor. É uma marca tridimensional, tá? Reconhecida. Reconhecida desde quando? Desde 2006 que esse desenho aqui foi concedido. Por que 2006? Mas não tinha o Yakult antes disso? Tinha. Cada vez que eles introduzem um desenho diferente, que eles mudam alguma coisa no desenho, eles entram com outro registro, tá? Ah, mudou um pouquinho, ficou mais curvo, suavizei a curva, ficou mais largo e tal, outro registro, tá? E daí ninguém pode... Você pode vender o fermentado semelhante a eles, mas não pode chamar de Yakult, porque eles têm o registro dessa marca Yakult, e também não pode embalar usar uma embalagem semelhante a essa, porque ela foi protegida aí pelo pessoal da empresa Yakult, tá? Agora, exemplificando aí, né? Isso aqui é protegido. O nome Apple é protegido. Mas isso daqui não é da Apple. O que é isso daqui? Alguém sabe? Sorriso e sorriso. São dois sorrisos diferentes, né? É a mesma palavra. Não é creme dental, né? Oi? Creme dental. Dental. Um é creme dental. Esse daqui é farinha. Apple é marca de fruta? Não, é uma rede de hotéis. Tá? Como está totalmente fora de computação, eles puderam colocar o nome Apple, porque não infringe o registro da marca para computadores, mas eles não usam esse desenho, eles usam outro logo. Então isso aqui foi registrado. Tá? Palavra sorriso, ninguém pode ser dono da palavra sorriso, né? Mas esta forma de escrever sorriso, com esse, né, detalhe em verde aqui, ou o sorriso escrito assim, com esse determinado tipo de fonte, etc., ele é uma marca registrada por um creme dental. Tá? Mas a palavra sorriso não tem dono. É uma palavra da língua portuguesa que não pode ser aí, registrada por ninguém. Tá? O princípio da especialidade, ele é respeitado no Brasil. Tá? E ele vem do seguinte: mesmo que Ferrari não seja registrado como marca no Brasil, como é uma marca de renome mundial, você não pode solicitar o registro dela. Tá? Idem para Balduco, escrito dessa forma, Barbie. Não necessariamente, você não poderia descobrir um país onde ela não foi registrada e começar a usar essa marca aqui, né? Ou Natura, você vai para um lugar onde a Natura não fez o registro, porque senão a empresa teria que fazer o registro em todos os países do mundo, isso é caríssimo, né? Então as empresas fazem esses registros em países chaves e depois que elas ganham o mercado, elas se tornam famosas, elas usam esse princípio da especialidade para marcas de alto renome e elas são protegidas aí pelas legislações dos países. Tá? Outro exemplo de marca, Coca-Cola escrito assim, ó. É registrada, tá? Por que aparece aqui um depósito só de 2000... Aliás, desculpa. Esse é um contra-exemplo, perdão, me confundi. Olha só. Até eu me confundi. Se você olhar de repente para cá, você não vai dizer que isso é Coca-Cola? Vai, né? Se tiver uma garrafa com líquido escuro, com esse rótulo aqui... Tá escrito Coca-Cola nele, né? Coca-Cola, né? Ó, o que aconteceu com essa empresa aqui? Ela entrou com esse pedido de registro e foi, ó, arquivado. O que isso quer dizer? Foi negado. Por quê? Porque isso aqui é uma clara tentativa de ludibriar, né, o consumidor. Tá? Então a empresa Coca-Cola, né, levou aí uma... Ó, quem se opôs? A Coca-Cola Company impediu o registro disso aqui, né? Os advogados estão sempre atentos a isso, tá?
Tentaram de novo. Cola. Não colou. Tá. De novo, o que aconteceu? Pedido de marca indeferido. Tá? Porque ela imita registros de terceiros. Tá? Então os caras tentaram aí mais de uma vez fazer o registro dessa Coca-Cola e não colou, porque a Coca-Cola já tem essa marca. Tá? Outro exemplo, Johnny Walker, marca de uísque internacionalmente conhecido, famoso. Os brasileiros criaram uma cachaça, muito boa, diga-se de passagem, e deram o nome de João Andante. E ainda por cima colocaram um logo que lembrava muito esse aqui. O que aconteceu? O pessoal da Johnny Walker entrou com recurso contra eles. Tá? O que eles tiveram que fazer? A cachaça continua a ser vendida, mas a marca mudou para isso aqui. Ó. Tá? Eles mantiveram só a parte de cima, descaracterizou os passos, e tiraram o João e virou o Andante. Então isso aqui foi aceito como registro. Isso aqui não, porque fazia claramente uma imitação do Johnny Walker. Tá? Mesma coisa aqui, um outro exemplo dessa Y que tentou copiar a China Inbox e aí teve que fazer várias alterações, mudar a cor, mudar o logo, porque eles não podiam ter uma cópia assim que gerasse tanta confusão como o China Inbox. Isso aqui é registrado pela China Inbox como marca tridimensional também. Tá? Então você não pode pegar e produzir algo parecidíssimo com isso daqui e colocar no mercado porque tem um registro sobre ele. Tudo bem até aí, gente? Ô, professor, tem uma dúvida. Surgiu uma dúvida que aconteceu aqui na minha cidade. Pode falar. É assim, eu sou de Campos do Jordão e alguns meses, mais ou menos, começo do mês passado, um casal alegou que um comerciante da cidade colocou uma frase que eles usam num perfil do Instagram. E assim, o pessoal aqui da cidade ficou todo revoltado por conta da frase. Eu gostaria de saber se essa frase que eles usam nesse perfil, eles podem ter, vamos dizer, pode ter a patente só da frase. Não. Que no caso seria Eu Amo Campos do Jordão. Não. Ele pode ter registrado uma forma de escrever. Mas a frase em si não pode. A frase em si não. Ele pode ter um logo. Eu amo Campos do Jordão, com um coração colocado de alguma maneira específica, enfim. Então. Mas o Eu Amo Campos do Jordão não tem dono. Então, porque no caso, o casal alegou que ele não podia usar essa frase. Mas o casal, o comerciante fez a postagem nos containers nas lojinhas de container que é localizado aqui na cidade e colocou a frase Eu, um coração, amo Campos do Jordão. Precisa Aí ver eles entraram. Tá, se eles têm o registro desse logo. Então, diz que eles pela reportagem que todo mundo leu, que saiu aqui no site da cidade, eles têm o registro da frase, mas só que o logo em si é diferente. É um logo, no caso, que o rapaz fez é um logo todo branco, e o que o casal fez é um logo tipo puxado pro amarelo, tem a folha de plátanos, é uma coisa totalmente diferente. Isso daí é passível de recurso, sim. Agora, existe a questão das letras, como foi o tipo de letra que foi usado. Não, é totalmente diferente. Se eu não me engano, é totalmente diferente. Eles podem até ter feito a notificação, mas a pessoa vai e ganha o direito de uso se ele mostrar que não infringiu aí o registro. Seria interessante procurar por esse registro dentro do site do INPI e ver se eles realmente têm, se está vigente e o que diz lá. Então, aí que vem a questão. Depois que surgiu esse boato do processo desse casal em cima do comerciante, 2 semanas antes, eles entraram com pedido de registro.
Depois que aconteceu todo o bafafá todo, aí que eles entraram com o pedido de registro. Então, aí tá não. aquela briga entre o comerciante e aí entre o não. casal. E outra, se eles entraram com um pedido posterior e ele tem prova de que ele já usava antes, ele não pode ser impedido de usar. Parece que o casal já não são um casal daqui de Campos, é um casal parece que de São Paulo, mas gosta muito da cidade. Mas só que eles usam o perfil do Instagram para fazer propaganda para a cidade, nada com fins lucrativos, só mesmo para fazer propaganda da cidade. Mas só que o comerciante ele tem os quiosquinhos dele aqui e resolveu colocar uma placa pro pessoal tirar foto, igual tem em muitas cidades. Aí tá a briga entre os dois. Tá. Seria bom aí dar uma consultada no que está registrado lá. Eu acredito, a frase não é registrada. Eu amo Campos do Jordão, ninguém pode registrar. Porque é uma frase de uso comum, tá? Agora a forma de escrever precisa saber que tipos de registro ele tem, que às vezes o cara tem mais de um registro. Ah, entendi. Tá? Ele pode ter vários logos registrados. Por exemplo, a Coca-Cola, cada mudança que eles fazem na letra, na espessura, etc., é um registro novo. Ah, sim. Tá? Então, entendi. É muito comum que empresas grandes tenham mais de um registro, tá? Ah, então tá bom então. Obrigado. Nada. Pessoal, isso aqui é um documento de patente, tá? Essa pessoa aqui não descobriu a bicicleta, não inventou, a bicicleta, né? Ele fez o quê? Ele pegou a ideia de uma bicicleta ergométrica, né? Aquela bicicleta aí típica de academia, e fez uma adaptação para que a bicicleta fosse movimentada por aqui, com as mãos. Tá? Isso aqui foi usado, né, foi criado para ser usado em terapias. Então, a pessoa não criou a bicicleta ergométrica, ele adaptou para outro uso. Ele tem direito ao quê? Número do pedido, depositado em 2007, né? Aí, entre o depósito e a publicação tem um período de silêncio total, tá? Ninguém pode, o INPI não publicou em 2008. Tempo médio de concessão de uma patente no Brasil é de 6 anos. Em 2015 ela foi concedida, tá? E o que foi concedido? Disposição técnica introduzida em bicicleta ergométrica para uso terapêutico e outros. O que é isso aqui? Isso aqui é uma patente de modelo de utilidade. Tá? O sujeito trabalhou, né, a pessoa trabalhou em cima da bicicleta ergométrica que já existia, fez uma adaptação colocando uma alavanca aqui em cima e ele registrou como sendo um dispositivo, tá, para uso terapêutico e outros. Isso aqui é um detalhe super importante. Então, patente modelo de utilidade. O documento de patente ele tem que ser completo o suficiente para garantir que qualquer pessoa seja capaz de reproduzir isso aqui. Tá? Olha só, cuidado quando a gente fala em patente. Tá? Quem lê um documento de patente, ele é capaz de fazer isso aqui. Por isso que depois que torna público, qualquer um pode fazer, quando passa o período, né, de vigência da patente. Outra coisa, você poderia pegar isso aqui e criar uma para ter na sua casa e usar? O que vocês acham? Com a patente vigente. Sim. Sim. Acho que pode. Casa sim. Pode. Você não pode vender. Tá? Você não pode explorar comercialmente. Mas você pode ir lá no INPI, ver coisas que você acha interessante e fazer um igual. Em geral não compensa, porque produzir um artesanalmente costuma ser muito mais caro do que comprar um pronto, né? Mas sim, você pode ir lá no INPI, pegar isso aqui e... Tá? Então, essa pessoa aqui, a Sônia Maria Anaga, né, brasileira, ela tem aí por 12 anos o direito de explorar comercialmente essa inovação que ela introduziu aqui na bicicleta ergométrica. Aí vem aqui um detalhe interessante. Vou ler de novo a frase, tá? Vou ser chato. Disposição técnica introduzida em bicicleta ergométrica para uso terapêutico e outros.
Se ela tivesse parado aqui no terapêutico e você dissesse que está usando isso aqui, produzindo isso aqui para fortalecimento muscular, para melhoria de desempenho de um atleta, você não estaria infringindo a patente dela. Por isso que é uso terapêutico, foi o que ela pensou. E o outros que abre aí uma janela enorme de possibilidades que podem ser exploradas. Tá? Então, exemplo aí do documento que é do INPI com registro de um modelo de utilidade. Tá? O que é mais comum... Professor, Oi. Uma patente dessa daí, qual que é o valor? Olha, não existe um valor mínimo, tá? A pessoa que estabelece. Se você quiser produzir isso, você vai, é livre negociação com o dono. O que os empresários fazem é estabelecer por estimativas de ganho do produto ao longo do período de vigência da patente. Tá? Por quanto que eu consigo produzir isso, por quanto que eu consigo vender, e ele vai ter uma estimativa de quanto isso vale. E daí ele vai... se ele quiser produzir, né, ele pode ir lá ou fazer um contrato de uso, que é a cessão, né, licenciamento tecnológico. Ela continua sendo a dona da patente, mas ela cedeu a alguém o uso. Com exclusividade, sem exclusividade, tudo isso são contratos. Tá? Esses contratos são registrados aí, dentro do INPI, inclusive. Tá? Entendi, obrigado. Agora, o valor dele é livre mercado. Tá? O que é mais comum... E para registrar, professor, desculpa aí, para registrar essa patente aí, eu pago quanto? O registro não é caro, tá? Você vai gastar você vai gastar em torno de R$400 para fazer o registro. O problema é que muitas vezes as pessoas não se atrevem a cometer um erro e fazer o documento de maneira errada. Então você acaba consultando ou solicitando aí os serviços de um escritório advocatício que faz isso, né? E aí o escritório vai levar em conta vários fatores. Por exemplo, se isso daqui já foi registrado por alguém, a sua patente não deve ser requerida, né? Será que o seu pedido não viola uma patente que já existe? Então o escritório ele vai avaliar quanto tempo ele vai gastar para escrever, quanto tempo ele vai gastar para fazer a pesquisa de rastreio tecnológico e vai te dar um preço. Agora, o valor pago ao INPI ele é tabelado. Você entra no site do INPI e está lá. Se é registro de patente, em torno de R$400. Se é registro de marca, 200 e poucos reais. E por aí vai. Tá? Qual é o problema que muita gente não se arrisca, né? Se você fizer o pedido, ele passa lá o período em que eles mantêm ele em silêncio e ele é publicado, e se depois você, por algum erro, né, de escrita ou alguma coisa que não ficou legal no documento, ela for negada, ela se tornou pública. É por isso que é bastante comum solicitar aí o apoio de escritórios especialistas no assunto para fazer isso. Tá? A grande indústria hoje ela procura dividir as patentes, até para impedir outras empresas de copiar parte da tecnologia. Tá? Por exemplo, ao invés de registrar uma bicicleta toda, ó, isso aqui é a típica coisa que a indústria faz, só a trava da bicicleta, só depois o tipo de coroa, só a marcha. São várias patentes diferentes que compõem um único produto. Tá? Isso é muito, muito comum na indústria mundial. Tá? A invenção, ao contrário do modelo de utilidade, é uma solução nova de problemas técnicos. Tá? Por isso que existe a patente de invenção, que ela é maior do que aquela que dá do que a adaptação. Tá? O INPI prevê a proteção por quanto tempo? Por 20 anos a partir da data do depósito, tá? Não da concessão. O que acontece? Vamos voltar aqui no exemplo deste pedido aqui. Tá? Aliás, esse aqui está apagado. Vamos no outro. Olha só. Quando foi feito o depósito? 2007. Tá? Quando foi feita a concessão? 2015.
De 2007 para 2015 foram passados quantos anos? Né? 8 anos, certo? Como a patente tem a duração de 20 anos, a pessoa vai ter, da concessão até ela caducar, vai ter 12 anos. Tá? O que acontece? Se eles demorarem mais do que 8 anos, aí eles concedem a patente por 12 anos. Porque, qual é o detalhe aqui da lei, tá? É de 20 anos a partir da data de depósito, mas não menos que 12 a partir da concessão. Tá? Então, se eles demorarem mais do que o normal por algum motivo, quando é modelo de utilidade, ou seja, lá aquele exemplo da bicicleta ergométrica é um modelo de utilidade, né? A proteção é por 15 anos, tá? A partir da data de depósito, porque a pessoa não criou a bicicleta, ele só fez uma modificação importante. Quando você tem aí a patente reconhecida, você recebe a carta patente, que é um documento, né, que tem uma numeração reconhecida, etc, etc, e que dá aí, né, quem é o dono da patente, por quanto tempo ela é válida, e tem aí toda a referência histórica do processo dentro do INPI desta concessão. Tá? Alguns exemplos interessantes, por exemplo, todo mundo já usou isso aqui? Já lavaram arroz com isso aqui? Sabia que isso aqui tem dono? Sim. Esse design aqui ele já caiu, obviamente, em... Esse modelo de utilidade ele já se tornou público, né? Qualquer um pode produzir isso aqui, mas no início, né, nos primeiros anos de uso, ele tinha um dono, que era a dona Terezinha Beatriz Alves de Andrade Zorovic. Ela foi a criadora disso daqui. Né? Ela não inventou como lavar arroz, mas ela criou um instrumento novo, bem interessante, e ela teve aí a patente registrada, ela é a inventora disso. Um detalhe interessante aqui é o seguinte, mesmo depois que a patente se torna pública, para toda a vida ela é a dona intelectual disso, tá? Ela foi a pessoa que criou, essa referência ela tem para a vida toda. O que ela perde é o direito de cobrar de quem quiser produzir isso aqui, tá? Que é o direito de exploração da patente. Dúvidas, pessoal? Tudo bem? Professor, Sim? eu tenho uma pergunta. Se no caso, você falou que demora 10 anos, né? Cada 10 anos a pessoa paga, né? No caso da marca. Isso. Sim. Se ela para de pagar. Cai em domínio público. Então eu não posso ir lá e registrar a mesma? Pode. Pode. Depois pode? Pode. Com algumas mudanças pode. Tá. Tá. Só se tiver mudança. Se for igual, não. Se for igual, não, porque ela cai em domínio público, tá? E a pessoa tem um período lá de uns 6 meses que, se ela ficou atrasado, o INPI ainda pode retomar. Só que você paga uma espécie de uma multa, tá? Salgada, mas pode cair em domínio público, sim, tá? Tá ok. No caso da indústria de calçados, como eles são muito rápidos, a produção de tênis, por exemplo, de corrida é uma coisa que tem uma velocidade muito alta. O que eles registram? Eles optam por um registro que é um pouco mais simples e mais barato, que é o de desenho industrial, tá? O que é protegido aqui? A forma, o design mesmo, né? Você não pode copiar isso aqui. Mas eu fiz com outro material. Não importa. O desenho é registrado como desenho industrial. Esse aspecto bidimensional aqui também pode ser registrado como desenho industrial. É a forma plástica, tá? Então, imagina que você criou um eletrodoméstico. Você tem o direito, a patente pelo produto, e também você pode criar um desenho dele e ter o registro de desenho industrial. Por quê? Ninguém pode fazer um semelhante usando o mesmo formato, se o desenho industrial for protegido, tá? Vamos falar um pouco sobre denominação geográfica. Nós temos uma tradição não muito grande no Brasil de ter esses registros. Já perdemos a oportunidade de ter alguns produtos bem interessantes registrados.
Por exemplo, queijo de Minas. Queijo de Minas, como virou sinônimo de queijo branco no Brasil, quando a associação lá de produtores mineiros quis pedir a denominação geográfica dele, foi embargada, porque ele virou sinônimo de queijo branco em todo o território nacional, então não pode mais ser registrado, né? Aqui 2 exemplos: Vale dos Sinos, desculpa, e região do Cerrado Mineiro, são denominações de origem. Isso quer dizer o quê? Os produtos que têm este selo, eles respeitam a uma série de critérios estabelecidos aí pelo detentor, né, dessa denominação, de clima, solo, manejo. Então, o produto vem de uma região delimitada, ele segue algumas regras. Mesma coisa aqui para o Vale dos Sinos, né? Indicação de procedência, ele foi produzido dentro de determinadas regras estabelecidas e ele pode usar essa marca. Um exemplo muito famoso disso: champanhe. Tá? Alguém pode produzir espumante, colocar no Brasil e colocar o nome de champanhe? Não. Champanhe tem denominação de origem controlada. É uma região da França que estabelece que os espumantes provenientes daquela região e que seguem aos critérios estabelecidos pelos produtores, que são detentores aí do registro, é que podem rotular champanhe. Então, o Brasil tem excelentes produtores de espumantes, mas não de champanhe, porque champanhe é exclusivo de quem produz na região de Champagne, na França, seguindo todas as regras que eles estabeleceram para isso. Sim? Essa marca também funciona igual a Zona Franca de Manaus? Não é marca aqui, viu? É denominação de origem. É denominação, desculpa. De origem. Isso, denominação. Sim. Foi produzido na Zona Franca de Manaus. Inclusive lá, isso é importante na Zona Franca, porque ele estabelece uma série de descontos de impostos por ter sido produzido lá. Tá? Mas aqui eles não é só ter sido produzido lá, mas também respeitar uma série de critérios. Aqui, por exemplo, de solo e de manejo. Tá? Tem toda a descrição no pedido de denominação de origem, tá, para isso. Isso é muito comum em vinhos. Tá? Você pega, por exemplo, um vinho famoso italiano, o Barolo. Barolo essencialmente é feito com a uva Nebbiolo. Você pode comprar muito mais barato uma garrafa de vinho que vem escrito Nebbiolo, que é a uva. Ninguém é dono da uva, né? Mas se o cara coloca no rótulo Barolo, significa que ele pertence a uma associação de produtores que respeita uma produção máxima de litros por ano, que as uvas vêm de uma determinada região. Tem toda uma série de critérios que permitem colocar lá o DOC-G. Tá? DOC é denominação de origem controlada, DOC-G de origem controlada e região geográfica. Tá? Então a gente tem isso. Isso começa a aparecer no Brasil. Por exemplo, Salinas tem isso para as cachaças, né? Algumas cachaças mineiras têm selo também. Então, para usar aquele selo, significa que a empresa faz parte de uma associação, de um grupo que respeita determinadas regras que foram estabelecidas no registro do pedido de denominação geográfica. Tá ok? O que você pode fazer com um programa de computador? Registrar o código-fonte. Tá? É isso que pode ser registrado lá no INPI. Então, a ideia de programa, aliás, nenhuma ideia é registrável. Tá? O que é registrável é o programa em si. Como não a funcionalidade do programa, mas aquele código-fonte. Então, se alguém pega a ideia e faz um programa diferente, que executa, que entrega a mesma coisa, isso não é um problema legal, porque ele não usou o mesmo código-fonte. Tá? Por isso que o pessoal aí da área de software usa muito a questão da marca. Tá? O registro do programa de computador, ele dura 50 anos, tá? Contados a partir do primeiro dia do ano seguinte à data de criação do programa. Tá? Que é a mesma regra para autoria. Tá? O autor de um texto, 50 anos contados a partir do primeiro dia da primeira publicação. Tá?
Então aqui os programas de computadores, eles são registrados pelo código-fonte. Eu quero aproveitar isso aqui para fazer um comentário. Reparem uma coisa, ó. Título, nome do titular e nome do autor são diferentes. O que isso aqui quer dizer? O Marcos Rogério de Souza, ele desenvolveu esse programa sendo pago pela Associação Paranaense de Cultura, APC. Como ele foi o desenvolvedor na condição de funcionário pago por eles, quem tem o direito de explorar o programa é a associação. Tá? Do mesmo jeito, se você é funcionário de uma empresa e você desenvolve um produto novo para essa empresa, vai acontecer isso aqui. Tá? Você vai ter direito à autoria, você vai poder colocar no seu currículo, você vai poder dar palestra dizendo eu fui o cara que inventou esse produto, mas você não vai poder cobrar por ele porque você foi pago por uma empresa para fazer aquilo. E aí a dona do produto é quem pagou pelo desenvolvimento. Tá? Isso era muito comum lá nas empresas do Thomas Edison. O Thomas Edison ele tem uma quantidade enorme de patentes que foram registradas pela empresa dele, mas não necessariamente elas foram feitas por ele, porque ele era o dono da empresa de desenvolvimento. Então a empresa pagou alguém, esse alguém ele tem direito à autoria, mas não à exploração comercial. Tá? Como é que é um registro de programa de computador? Assim, tá? Vem aí o logo do INPI, vem o título, o código, toda a história dele, né, os códigos de aplicação dele e essa documentação de depósito aí, o período que ela ficou em sigilo. Tá? Então, o autor do programa de computador pode fazer isso e deve fazer isso. Tá, ok? Sim? Alguém quer fazer pergunta? Não? Tá. O que a gente chama de prospecção tecnológica e que eu recomendo a todos vocês que comecem a pensar nisso antes de fazer qualquer tipo de trabalho, inclusive o TG de vocês. Prospecção tecnológica significa investigar usando aí as ferramentas gratuitas do Google, do INPI também, que são boas, né? Verificar se aquilo que você está propondo não está protegido, né? Não tem alguma propriedade industrial em cima dele, né? Claro que você não precisa começar já pensando em todos os países, mas pelo menos verificar se aquilo já não está registrado, já não é uma solução. Tá? Também, gente, tem muitas empresas que começam a tentar soluções próprias e esquecem de fazer esse tipo de pesquisa. Tá? E é interessante que tem muitas patentes que elas foram descontinuadas, né? A pessoa não pagou as taxas, isso é um detalhe importante. Tá? O que é caro na patente não é a solicitação dela, mas sim a manutenção. Depois que ela é concedida é que você começa a pagar uma taxa que gira em torno de R$2.000 por ano. Tá? Porque a partir dali você tem o documento e pode explorar, você pode cobrar por ele. O que acontece, em muitos casos, é que a pessoa, o inventor, tem a patente, ele acha que aquilo vai interessar para alguém, tenta vender a exploração desse novo produto. Se ele não consegue vender, ele para de pagar. Quando ele para de pagar, aquilo cai em domínio público. Então tem muitas soluções que estão disponíveis lá nos registros do INPI e que você não precisa pagar nada para usar aquilo, tá? Ou até para explorar comercialmente se ela não tiver sido continuada pelo proprietário da patente. Tá? Então vale sempre a pena dar uma fuçada lá no INPI e ver se aquilo que você está propondo já não tem dono, ou ainda se a solução que você está buscando para um problema da sua empresa ela já não está em domínio público por algum motivo. Tá? Exemplo de coisas que já caem em domínio público. Vocês sabem o que é isso aqui? Reconhecem? Quem é o dono disso aqui? Nestlé. Tá? Isso aqui é o registro de uma cápsula. Tá? Invólucro de cápsula. Tá? A Nestlé, ela quando criou a máquina e a cápsula,
ela cometeu um erro estratégico, né? A gente pode chamar de erro hoje, que ela achava que esse produto ele seria vendido para bares e restaurantes. Só que é muito mais barato fazer o café da maneira tradicional, mesmo usando a máquina de expresso, do que usar a maquininha. Por isso ela ficou bastante tempo parada, sem ter mercado. E daí, quando eles tiveram a sacada de que o produto poderia atender ao público consumidor, o que tinha acontecido? Tinha passado muito tempo já. Por isso, eles exploraram a exclusividade durante alguns anos, mas logo na sequência apareceram vários produtores, inclusive no Brasil, a gente tem, né, você vai no supermercado, você encontra várias cápsulas que tem lá, compatível com o Nespresso. Por quê? Aquela patente caducou, caiu em domínio público, todo mundo pode explorar, tá? Então eles acabaram tendo uma patente exclusiva por pouco tempo, por conta dessa demora daquilo entrar no mercado, né? Então, eles ficam fazendo algumas mudanças, etc., para tentar criar alguns tipos específicos, mas, no geral, tanto essa quanto aquela mais tradicional, elas já estão em domínio público, elas poderiam ser produzidas aí por qualquer fabricante brasileiro, ok? Pessoal, espero ter atendido aí a curiosidade de vocês. Está aqui meu contato, tá? Eu vou pedir para vocês, quem tiver a câmera, claro, abrir a câmera para a gente tirar uma foto legal de todo mundo. Podemos? Podemos. Tá enchendo. Tem 132 pessoas, tá? Pode encher mais o auditório. Estão se vendo aí na tela? Sim, professor. Vamos lá, mais ninguém para entrar? Sorriso. Top, professor, vai ficar legal. 1, 2, 3 e... Print screen. Tem gente querendo entrar, pera aí. Vixe. Lobby. Sorria! Mais uma, então. Entrou mais gente agora. Vamos lá, vamos dar mais um print aqui na tela. Sorria, Fernando. Sorria. Legal. Mas entrou mais um. A galera tá chegando aí, Ixi, professor. o pessoal tá chegando pra foto aí, ó. Falou de foto, começa a aparecer gente aí, ó. Começa a entrar gente. Opa, quero mostrar pro professor que eu tava lá, ó. Mas só vale se ligar a câmera? Não, pra foto sim. Se você não ligar a câmera, você não entra nessa foto. Ele não joga você pra cá. Professor, tem que sortear um brinde agora. Mais uma. Legal. Gente, foi um prazer ter estado com vocês aí essa noite. Espero que tenha atendido aí as necessidades de vocês, de conhecer um pouco mais sobre o assunto. Quem tiver curiosidade, fique à vontade de entrar em contato comigo. Eu vou distribuir para os coordenadores o PDF desses slides, tá? E fico aí à disposição de vocês também, os professores também, se vocês quiserem que a gente foque em algum tópico específico.
E outras palestras vão ser oferecidas aí para a unidade de vocês ao longo desse segundo semestre, tá ok? Ok, professor, obrigado. Tá? Se alguém tiver mais alguma pergunta, fica à vontade também. Obrigado, professor, pela aula aí. Até mais, gente. Prazer. Valeu, professor. Obrigado pela Valeu, palestra. professor. Satisfação aí. Obrigado, professor. Obrigado pela aula. Muito esclarecedor. Boa noite, senhor professor. Boa noite. Top a aula. Fique mesmo. Boa noite, professor. Obrigado pela aula. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Ananabe. Tá tomando água gelada não, né?